Rom, o Cavaleiro do Espaço, o Deus Oculto. Episódio de hoje: Rom, o Cavaleiro do Espaço, o Deus Oculto. Essa história é inédita no Brasil, né, como a maioria daquelas foi publicada depois do final da Guerra dos Espectros. A gente vai ter uma surpresa antes da saga do Rom terminar. Mas essa aqui é a edição número 70 da revista Rom Space Knight. A gente vê o Rom na capa lutando contra uma criatura, né, uma criatura peluda, parece assim, uma aparência meio insectoide. Né? E isso faz parte da jornada de retorno dele a Galador. Né? Essa é uma história de 1985. Na história anterior, o Rom havia reencontrado dois companheiros cavaleiros espaciais, é o Tarm, ou Seeker, e a Skera, ou Scanner, que eram membros do Esquadrão de Cavaleiros Espaciais, uma tropa de elite dos ciborgues galadorianos. Então, o Rom salvou ambos do ego, você pode ver esse vídeo, né, e descobrir como que ele fez isso. Né, e agora os três estão juntos, tentando encontrar o caminho de volta para Galador. E aí eles encontram um planeta, né, no qual eles captaram a presença, né, os sinais de vida, de um outro cavaleiro espacial. Então eles não só estão em busca do seu planeta, eles também estão tentando encontrar os seus parceiros, seus colegas. E aí então eles chegam em um mundo habitável, um mundo que tem fauna, né? Então nós vemos aqui vários animais, né? Um planeta que parece uma mistura assim de um planeta pré-histórico em comparação com a Terra, né? Criaturas que parecem dinossauros, e até ali há uma criatura que parece um tipo de unicórnio. Né? O título da história original apresentado aqui nessa página dupla é O Deus Oculto, né? Ou o Deus Escondido. Bem, os três então eles contemplam toda aquela fauna exótica e vão explorar o planeta. E aí eles descobrem alguma coisa inesperada no planeta. Eles descobrem espectros, muitos espectros, que estão trabalhando. Eles estão cortando troncos de árvores gigantes, estão carregando esses troncos e fazendo alguma espécie de construção com ele, mas trabalhando assim de uma forma como se fossem obrigados a isso, né? Se tivessem sido escravizados. O Rom fica espantado com aquilo, né? Mas os espectros, aparentemente, eles não se incomodam com a presença do Rom, continuam trabalhando, e parece que eles estão trabalhando de uma forma exaustiva. A gente vê que alguns espectros caem, né, diversas vezes, assim, como se estivessem esgotados. E o Rom e seus colegas, eles vão caminhando ali, os espectros, eles olham para eles assim, mas eles não param de trabalhar, né? A uma hora o Rom resolve parar um dos espectros e perguntar, né, o que está acontecendo ali, entender aquela situação. E aí o espectro que o Rom, ao qual o Rom pergunta, ele fica desesperado, implora ali pro Rom tirar suas mãos dele, né? Na verdade dela, né, porque são espectros fêmeas. Né? A gente vê que todos estão nessa parecendo espectros fêmeas, possivelmente, né, assim como fizeram na Terra, né, elas devem ter matado os machos. Aí essa espectro diz que ela não pode parar de trabalhar, porque senão ela vai sofrer a ira daquele que rege o planeta, que é o Deus Oculto. Aí o Ron fala, o quê? Mas isso é uma superstição? Né? Então, ele perguntou, essa entidade alienígena
escravizou vocês? Aí a Spectre diz que, ó, você conhece os espectros, Ron. Nós não acreditamos em deuses, mas eu juro para você que há um Deus oculto, né, que ele é real e que ele habita ali. Aí ela aponta para uma espécie de templo, né, uma construção de forma piramidal. Né? Só que não vê nada ali, né? Nada ali. Mas aí de repente a Espectro ela é atacada por alguma coisa, né? Atacada assim várias vezes, ela suplica ali ajuda pro Ron, suplica por misericórdia, mas o Ron não vê, né, quem a está atacando e como, e ela é brutalmente atacada até morrer. E aí, como acontece com os espectros, o seu corpo se desfaz em cinzas. E aí, de repente, outros espectros começam a urrar de dor também, sendo atacados. Né? Aí o Ron ele pergunta para a Scanner, que ela tem a capacidade, né, de ciborgue dela, é conseguir detectar vários tipos de ondas e formas de energia. E ela fala que há uma outra pessoa ali entre eles. Né? Há alguma coisa que é invisível, que ela não consegue nem com seus sensores ópticos, né, perceber, mas que está ali. E aí eles ouvem uma voz, né, uma voz assim, pomposa, né, falando 100 cavaleiros espaciais, o Deus oculto caminha em seu meio para levar a punição aos inimigos mais vis. E aí o Ron, a Scare e o Tarm veem os Specs serem atacados, né, por alguma coisa ali, né? E de repente a Scanner, né, ela usa lá os seus sensores para tentar descobrir mais sobre essa voz. Ela fala, a voz desse Deus oculto. Né, ela fala, eu escaneei, analisei, ela fez modulações, né, submeteu ao escrutínio dos seus sensores, e ela fala, eu sei quem é o Deus oculto, pelo menos ela sabe quem ele deve ser, né? Mas ela não fala imediatamente. E aí o Deus oculto, né, ou pelo menos a voz dele, fala para o Ron e seus colegas entrarem no templo. Né? Eles entram no templo e aquela voz vai falando com eles, né? O Ron pergunta para a Scanner qual que é a revelação, né, que os aguarda ali. Mas a voz fala que o Ron não precisa da Scanner, né, que a Scanner descreva o que vai acontecer em seguida. Né? Ele fala que eles vão experimentar ali uma epifania diante de seus olhos. E aí uma figura, né, luminosa, ela começa a surgir ali e ela vai gradualmente tomando uma forma humanoide. Né? E vai falando, né, sobre o seu poder, né, o seu poder de manipular os raios de luz de maneira a fazer esse milagre, né, de ficar invisível. E ele se revela como o Nan, né, The Unseen, né, ou o não visto, que é um cavaleiro espacial que também fazia parte do esquadrão dos cavaleiros espaciais. E é isso que a Esquera havia, né, detectado. Né? O Nan estava modulando a sua voz, né, para disfarçá-la, mas a Esquera conseguiu descobrir quem era. Eles perguntam por que ele está ali agindo como esse tal de Deus oculto. E o Nan fala que no começo era uma piada, né? Mas se tornou uma piada mortal. Né? E aí ele começa a explicar que, assim como os demais cavaleiros espaciais, ele saiu perseguindo espectros ao longo do cosmos. Né? Só que ele costumava lutar como membro de um esquadrão. E agora ele estava sozinho, tendo que enfrentar a magia, a feitiçaria dos espectros. E o seu único poder era a invisibilidade. A gente realmente não sabe qual foi o critério
que os cientistas de Galador usaram para dar esses poderes para os Cavaleiros Espaciais. A gente sabe que cada um tem um poder diferente, sendo que aparentemente o Ron tem mais poder do que a maioria. Mas aqui, no caso, o Nan talvez pudesse ter armado ele melhor, né? Porque só ser invisível, né? Além da sua armadura, parecia não ajudar muito. Pelo menos não contra os espectros, né? Com a sua feitiçaria. E aí, então, o Nan, ele ficou lutando de forma invisível, né? Como ele fazia, ele na verdade agia mais como um espião, quando lutava em conjunto. Agora ele ficou, ele havia ficado invisível com medo de enfrentar os espectros diretamente. Mas de repente, ele percebeu que os espectros haviam perdido a sua magia. Quando isso aconteceu, ele então resolveu assumir essa identidade de um deus oculto, né, e começar a atacar os espectros de forma invisível, para que eles acreditassem realmente que havia um deus ali, né? E ele os escravizou. Ele usou o medo para assumir o comando, fez com que eles construíssem um templo para ele, e ele estava ali agora os comandando para que eles fizessem uma cidade, né? Então agora ele havia conseguido, né, partir de um espião para o governante de fato daquele planeta. E aí ele pergunta para o Ron: você não está orgulhoso de mim? Né? Vocês não estão orgulhosos de mim? Não estão impressionados, né, que era o menos poderoso, né, dos Cavaleiros Espaciais, consegui fazer isso? Aí o Ron fala: não, nós estamos com vergonha, né? Aí o Nan fala: o quê? Né? O Ron explica: o nosso dever, o seu dever, era derrotar os espectros e não subjugar eles para você se engrandecer. Escravizar outros é o que os espectros fazem, não Cavaleiros Espaciais, né? E aí o Nan não gosta disso, ele pega e fala que eles estão mentindo, que eles estão na verdade ali com ciúme, com inveja dele, porque eles têm poderes, eles tinham alcançado glória em batalha, e ele sempre era forçado a se esconder, a ficar nas sombras, mas ali ele tinha conseguido transcender os limites do seu poder, né? E agora ele tinha se tornado um mestre daquele mundo, sem a ajuda de qualquer um, né? Sendo que ele havia parado ali sozinho, com medo, cercado por hordas de inimigos. E ele estava bem furioso, né? A voz dele começou a crescer, a aumentar, né? E aí ele usou, né, a sua voz ali para chamar os espectros para o templo, né? Ordenou que eles viessem até lá, acho que para ou demonstrar o seu poder para os seus colegas cavaleiros espaciais, ou até para atacá-los, né? E aí os espectros vieram, né, realmente ao templo, se reuniram ali. E quando viram o Ron, né, eles suplicaram, né? Suplicaram para que ele tivesse misericórdia deles e os libertasse daquela escravidão. Né? Que situação, né? Os grandes inimigos dele agora ali suplicando ajuda para eles. Né? Suplicando aquilo que ele fazia, né, naturalmente, né, os encarcerando no limbo, agora para eles era uma salvação daquela vida de trabalho escravo. Aí eles se ajoelham, né? Eles agarram os pés do Ron, né? Pedindo mesmo, implorando ali, né, para ele acabar com aquele sofrimento. E aí o Ron fala, né, que só tem dois tipos né, de coisa que ele pode fazer por eles, né? A morte ou o banimento, né? Mas a morte ela é proibida, né, exceto em autodefesa. Mas para a última, o neutralizador poderia garantir. E aí, só que o Nan fala: não, Ron, né, não faça isso, porque se o Ron fizer isso, o Nan vai ficar sem seus escravos, né? O que é um senhor de escravos sem seus escravos? Não é nada, né? E aí ele pede para o Ron: não, né? Você não pode fazer isso, os espectros são meus para matar, são meus para comandar. Aí você viu que ele já perdeu toda a razão aqui. Ele tenta ali enfrentar o Ron, mas não adianta, né? Com um braço só, o Ron ele dá um tabefe ali no Nan, né? Se desvencilha dele e bane os espectros daquele planeta para o limbo, né? O Nan fica desesperado ali, né? Praticamente chora ali, né? Por ver que a sua grande vitória, né? Aquele que ele se orgulhava,
acabou. Acabou e ele fica de joelhos ali, inconformado, enquanto os seus colegas, né, saem. E o Ron fala assim, né, alguns de nós, né, foram feitos guerreiros, né, se tornando mais fortes, né, mais duros, né, no calor da batalha. Outros, como Nan, foram quebrados no corpo e na alma. E aí nós vemos a história acabando com o Nan, né, ele se prostrando no chão ali, inconformado, por ter perdido seu poder, deixado de ser aquele Deus oculto. Mas a jornada de Ron, né, em busca de Galador continua. Você pode continuar seguindo aqui os próximos episódios.